nós observamos no Brasil tantos crimes, porque essas violências, esses crimes, essas pessoas, esses nossos irmãos que parecem ter um certo sentimento de indiferença pela vida, principalmente indiferença pela vida do próximo, são espíritos imaturos. São espíritos que ainda não cresceram, espiritualmente, não cresceram suficientemente. Então vejamos, prezados irmãos, ninguém vai morrer, a morte não existe. Nós somos espíritos imortais e vamos continuar a ser o que somos. Se nós não efetuarmos uma melhor semeadura, não obteremos uma melhor colheita. E nós vamos marcar passo nas sendas da evolução. Chico dizia o seguinte, que de uma encarnação para outra, o espírito às vezes evolui muito pouco. A evolução é lenta. Às vezes, para desenvolver uma única virtude, o espírito precisa voltar à Terra muitas vezes. Para desenvolver uma única virtude, como por exemplo a virtude da paciência. Para desenvolver a virtude da compreensão, o espírito às vezes precisa voltar à Terra seguidas vezes. Por tal motivo, nós precisamos amar na casa espírita. Nós precisamos amar no centro espírita a escola, aquela universidade espiritual, porque o centro espírita é uma escola de despertamento espiritual. A cada reunião a gente acorda um pouquinho mais. Por exemplo, a cada palestra, a cada conferência, a cada tarefa, a cada exposição que nos leva a raciocinar. Porque coisa curiosa, nós não gostamos de pensar. Quando a exposição exige de nós algum raciocínio, nós dormimos, como muita gente aqui está dormindo. Porque nós não gostamos de pensar. Nós queremos receber as coisas mastigadas. Mastigadas. Nós queremos ouvir coisas que nos tranquilizem interiormente. Nós não queremos ouvir coisas que mexam com a nossa consciência. Nós não queremos ouvir coisas que nos incomodem. Mas os espíritos nos incomodam. E nas casas espíritas, nós devemos incomodar uns aos outros. Porque somente a partir do momento em que nós começamos a exercitar a possibilidade de refletir, é que nós começamos a crescer. Fora disso, nós não crescemos. Nós não crescemos espiritualmente, o que é lamentável. E Chico prosseguia nos dizendo, olha que advertência. Esta advertência foi feita por ele ainda em Pedro Leopoldo. Nós extraímos essa advertência, esta palavra dele, de um discurso que certa feita, de uma palestra que certa feita, ele foi chamado a pronunciar numa escola. Sem a cooperação do lar cristão, é quase impossível a escola cristã operar com a eficiência necessária.
Eu já licionei durante algum tempo, e tenho um irmão que ainda está na militância, liciona em Uberaba, numa escola pública, e ele me fala que não consegue. Os alunos colocam apelido, os alunos usam celular dentro da sala de aula, e se o professor chama a atenção, vem logo a turma que defende lá os direitos dos alunos, e às vezes acontece do professor ser até punido, ser até demitido. A educação está falida, porque o lar está em falência, porque os pais não educam. Mesmo os pais espíritas, vocês vejam bem, às vezes numa casa espírita, nós temos uma frequência de 300, 400, 500 pessoas na hora do passe. Mas na hora da evangelização da criança, nós temos 20 meninos. Porque os pais não trazem por comodismo, não trazem, não querem trazer. É o que o doutor Inácio fala, nós estamos fazendo um espiritismo apenas para adultos, e estamos nos esquecendo de fazer um espiritismo para os jovens e para as crianças. Dificilmente, quando nós entramos numa livraria espírita, nós nos preocupamos em escolher um livro espírita infantil para dar de presente a um filho, a um sobrinho ou a um neto. Nós compramos o último livro do doutor Inácio Ferreira para o nosso deleite. Mas nos esquecemos de comprar um livro de literatura infantil, da literatura infantil. Olha o que Chico dizia: impossível relegar aos professores todos os problemas da formação espiritual de uma criança. E é o que os pais andam fazendo. Hoje eu estava mexendo lá na internet e coloquei lá na página do Terra e me deparei lá com uma manchete. O governo brasileiro declarou que a corrupção no país está fora de controle. Isso é muito sério. Está fora de controle há muito tempo. Acontece, porém, que agora está havendo um reconhecimento, é uma calamidade. Trata-se de uma calamidade. Como nós estamos aí vivenciando uma calamidade no trânsito, que está matando muito mais que todas as guerras. Por exemplo, a gente vê na televisão as cenas da chamada Primavera Árabe, que está acontecendo, não é? Lá na Líbia, tantos civis mortos, tantos soldados, e lá na Síria, e no Egito, e não sei mais aonde. No Brasil, neste ano, mais de 100 mil morreram no trânsito. Desapareceu uma cidade inteira, com mais de 100 mil pessoas. Isto é uma guerra. No trânsito é uma guerra. Isto é uma guerra. Mais de 100 mil pessoas por ano. Por ano. Está desaparecendo uma cidade por ano no Brasil, que morre no trânsito. E, no entanto, a gente fica olhando lá. Deu um terremoto, 2.000 pessoas desencarnaram, 400 pessoas. Um terremoto agora lá na Turquia, 500 e poucas pessoas desencarnaram. No trânsito, no Brasil. Então, se nós não tomarmos uma medida, se nós não passarmos a encarar as coisas com maior seriedade, se nós não passarmos da oração à ação, nós não vamos modificar as coisas. Nós não iremos modificar as coisas.